o grupo de solventes e o grupo de LSD e êxtase, certo? Lembrando que todas as normas já foram pré-estabelecidas, vocês já sabem, e a presença nos 2 dias consecutivos faz parte na composição final da nota da apresentação do seminário. Então, o primeiro grupo a apresentar hoje da nossa tarde vai ser o grupo da Ana Luísa, da Gabriela, da Jennifer, do João Vitor, certo? E do Victor. Então, com a palavra, o grupo. Boa tarde, nós iremos apresentar o seminário Drogas na Adolescência, da disciplina de odontobiatria. O grupo é composto pela Ana Luísa, Gabriela, pelo João Vitor, pelo Vitor e por mim, Jennifer. O título do nosso... Pode passar? O título, então, do nosso seminário é a cocaína. Pode passar. Ciclos de abuso, então, de cocaína têm ocorrido através do mundo por mais de 100 anos. Ela foi introduzida no contexto social e médico nos países desenvolvidos no século XIX. O uso dessa droga no Brasil ela começou com os estudantes de primeiro e segundo grau, uso em internações hospitalares, em crianças em situações de rua. O uso dessa droga, crescentemente, traz consequências assustadoras para a saúde tanto do próprio indivíduo quanto para a sociedade. Pode passar. No Brasil, no século XX, ela era, então, legalmente comercializada. A pessoa ia, comprar um frasco na farmácia e conseguia até ganhar uma caixinha para guardar no bolso. Ela podia ser vendida para laringite, para tosse e etc. E era anunciada em uma propaganda de 1910 na Gazeta Médica de São Paulo, podendo ser parte integrante na formulação de remédios ou na sua forma pura. Pode passar. As substâncias psicoativas, pode passar. No Brasil, de todas as substâncias existentes, 2% da população brasileira é do uso da cocaína. Pode passar. Os fatores que levam o jovem a usar cocaína pode se destacar a onipotência, busca de novas experiências, ser aceito pelo grupo, independência, desafio da estrutura familiar, social, conflitos psicossociais existentes. Também pode estar relacionados aos aspectos familiares. Falta de estruturação, falta de apoio, presença de drogadição, entra também a facilidade do acesso, permissividade e a falta de fiscalização no cumprimento das leis. Pode passar. Então, os efeitos físicos que a cocaína pode causar nesses dependentes. Temos o aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, ele vai ter também um aumento da frequência respiratória, de transpiração, tremores leves, contrações musculares, como da língua e mandíbula, tics, midríase, que é a dilatação da pupila, urgência de urinação, então vai ter um aumento dessa frequência da necessidade, hiperglicemia, salivação intensa e mais densa e uma sensação de anestesia. Então, como podemos observar, pode voltar, professor? Como podemos observar na imagem ao lado, o uso da cocaína, ela pode levar a lesões do trato aerodigestivo, como nessa imagem que podemos observar da região do nariz. Então, ele vai causar lesões na região da mucosa, na região de septo, e toda essa região, como podemos observar nessa imagem. Pode passar. Os efeitos psíquicos do uso da cocaína. Tem, então, a aceleração do pensamento, o paciente vai apresentar uma inquietação psicomotora, aumento do estado de alerta,
pode apresentar insônia, inibição do apetite, instabilidade do humor, causa uma sensação de poder, ele perde o medo, então, aumento da ansiedade e agressividade e apresenta também delírios. Bom, os efeitos crônicos na saúde geral, no sistema cardiovascular, basicamente, a maioria dessas disfunções estão relacionadas à vasoconstrição de artérias coronárias. Então, quando você tem a formação de coágulo fixo, interrompendo o fluxo sanguíneo e a passagem de oxigênio na região, nós vamos ter um quadro de trombose. Quando se tem a formação de coágulos móveis, onde esse coágulo ele se desprende do seu local de origem e pode parar em alguma outra região, como o cérebro, e poder vir a causar um acidente vascular cerebral, nós temos um quadro de embolia. Fenômenos arterioscleróticos que também estão relacionados à vasoconstrição, através da formação de placas de gordura e placas de arteriomas. Arritmias, no qual o paciente vai ter um ritmo cardíaco desregulado, não constante. Miocardite, que é a inflamação do miocárdio, músculo do coração. Hipertrofia ventricular, principalmente do ventrículo esquerdo, no qual o coração vai tentar bombear mais sangue para essas áreas de vasoconstrição. Então, como se o músculo estivesse numa academia. Ataque cardíaco, que é o aumento da frequência cardíaca, também relacionado à vasoconstrição. Fibrilação ventricular, que é uma condição de risco, assim como o infarto do miocárdio, que o paciente vai ter um aumento de demanda de oxigênio na região do coração e possível necrose da área, e parada cardiorrespiratória, podendo levar o paciente a óbito. No sistema neurológico, o paciente pode apresentar disfunções nas funções executivas, principalmente naquelas que demandam habilidades motoras maiores, nas capacidades mnemônicas, que são capacidades relacionadas ao desenvolvimento de memória, nas funções atencionais e tomada de decisões, que são advindas do comprometimento do córtex pré-frontal do cérebro, ativação do sistema de recompensa e motivação, que é advinda do comprometimento de morfologia dos dendritos neurais, depressão do centro respiratório, acidentes vasculares cerebrais e acidentes medulares, isquemias, cefaleias, que são as dores de cabeça, as convulsões e as desordens neuromusculares, como os tics. Em algumas avaliações neuropsicológicas, também trouxeram disfunções nas áreas de concentração, de aprendizado, de formação de conceitos e habilidade visoespaciais. Independentemente da concentração de cocaína, a substância ela age estimulando o sistema nervoso central, podendo causar euforia, irritabilidade e até mesmo alucinações. Além disso, ela tem a capacidade de aumentar as concentrações de dopamina em algumas áreas cerebrais, elevando o humor e excitação sexual, o estado de bem-estar, o estado de vigília, ou seja, o paciente fica alerta e desconfiado o tempo todo, e o aumento da autoconfiança, levando a atitudes errôneas e até perigosas. Alguns trabalhos trazem que essas disfunções elas permanecem a um certo tempo, logo após o uso descontínuo da substância, então sugerindo que os déficits podem permanecer a longo prazo ou até mesmo serem permanentes. No sistema respiratório, o paciente pode desenvolver asma, que é o comprometimento das vias aéreas, principalmente brônquios e bronquíolos, interrompendo a passagem de oxigênio para os pulmões, assim como as DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o enfisema e as bronquites. No sistema imunológico, vai ter ativação do mesmo, induzindo a processos inflamatórios. E como resultado disso, o paciente pode vir a desenvolver algumas lesões dermatológicas e algumas lesões bucais relacionadas a esse sistema, como estomatite aftose recorrente, a candidíase ou até mesmo líquen plano. No sistema musculoesquelético, o paciente pode vir a desenvolver contrações musculares involuntárias e rabdomiólise, que é a degradação do tecido muscular, liberando a mioglobina, que é um
uma proteína prejudicial ao sangue e aos rins, podendo levar à falha renal. E além disso, a falha renal ela pode vir da vasoconstrição das artérias, do aumento da pressão arterial e da pressão glomerular. É importante ressaltar a síndrome da dependência, no qual é caracterizada por um conjunto de fatores cognitivos, fisiológicos e psicológicos, no qual o paciente ele ainda continua usando a substância, mesmo sabendo de todos esses problemas relacionados. Os efeitos agudos geralmente motivam atendimentos de emergências, né, que estão relacionados ao risco de vida desses usuários, e a principal complicação aguda é a morte súbita, causada pelo composto cetoaldeído, que é formado na junção da cocaína com o álcool no organismo. Alguns efeitos também são localizados, como os efeitos dentro da boca. Alguns usuários de cocaína, além de realizar esse uso pelas vias aéreas nasais, eles também realizam esse esfregaço na gengiva, o que na maioria das vezes esse esfregaço gera substâncias ácidas que causam erosão dentária. Então, com essa erosão vem todo o processo, toda a síndrome de dor que o paciente vai apresentar. Então, quando eu tenho uma perda agressiva dessa Tá. Ficou mudo. Será que perdeu a conexão?